Olá, bom dia a todos. Vim apresentar minha parte, não posso estar presente por forças maiores, enfim. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre a UECA em si. Ela é um pacote desenvolvido pela Universidade de Waikato em 1993. Tem o intuito de agregar algoritmos para a mineração de dados na área de inteligência artificial. Então, ela é uma ferramenta de mineração de dados. Enfim, o software foi licenciado pela General Public License, sendo então é possível alterar o código-fonte, enfim, tanto que é usado em Linux, etc. É elaborado também em linguagem Java, importante comentar. Basicamente possui diversas heurísticas para mineração de dados, classificação, regressão, clusterização e regra de associação, etc. Porém, eu vou falar mais disso no próximo slide. Basicamente, como se trata de um pacote, já tem base de dados prontas para ser testadas, o que também vai ser citado mais para frente na apresentação. Basicamente, o download da ferramenta, comentando bem brevemente sobre isso, é bem rápido. Só vale ressaltar, né, como está ali no slide, que ele lê arquivos do tipo .arf. Então é importante que o arquivo esteja nesse formato para que a leitura do ECA seja possível. Bom, antes de comentar sobre as heurísticas, só uma pincelada rápida em relação aos tipos de análise, né? Preditiva e descritiva. Apesar de já ter sido comentado, acho que é interessante de definir que classificação e regressão são análises preditivas e clusterização e regras de associação são análises descritivas. Então, basicamente, a preditiva, como já foi comentado, ela tem um intuito de predizer o futuro com base em valores que já temos. Então, por exemplo, a autorização do cartão de crédito e o limite de uma pessoa. Então, com base em atributos conhecidos da pessoa, como idade, renda, débitos, histórico de pagamentos, a gente consegue definir valores futuros, entre aspas. Então, basicamente seria isso, né? Bem breve, porém acho que dá para compreender. E a análise descritiva concentra em encontrar padrões e descreve os dados de forma compreensível. Então, produtos que são comprados juntos, por exemplo, que é aquele fator que a gente comentou diversas vezes, né? Da fraude, da cerveja, enfim, e diversos outros exemplos que podem ser dados, mas que não fogem muito desse sentido. Então, basicamente, seria só uma pincelada rápida sobre essa diferenciação e também categorizar esses 4 exemplos que vai ser citado agora à frente. Então, dando continuidade agora à apresentação na parte de heurísticas. Então, começando com classificação. Basicamente, ela associa ou classifica, né, como está no nome, objetos em determinadas classes. Ela busca prever uma classe de um novo dado automaticamente. Então, basicamente, com base nas classes que você possui, você tenta classificar esses elementos. Então, um exemplo para ficar mais simples de entender. Imagine um banco de dados onde, com base nas informações que você tem sobre seus clientes, você consegue estipular uma liberação de crédito para eles, num, hipotético de cartão de crédito. Com base nas informações de compras dos clientes, enfim, de movimento na conta, digamos, você estipula qual vai ser o crédito que ele vai receber, etc. E um novo cliente poderá ser classificado em uma das categorias já definidas, enfim, de acordo com as características do cliente. Basicamente seria essa a ideia, enfim. Então, partindo para a regressão, é utilizada basicamente para identificar e analisar o relacionamento entre variáveis, enquanto a classificação ela lida com grupos, a regressão ela lida mais com o valor em si. Então, informa a probabilidade de uma variável específica dada a presença de outras variáveis. Então, basicamente, conforme as outras variáveis, ela prevê um resultado.
é muito utilizado em mercados financeiros, etc. Mas nesse sentido. Então, partindo para a clusterização, basicamente ela identifica as similaridades entre os valores que vão ser analisados e a partir dessa análise ela faz grupos dessas bases de dados. Então, clusterização também é conhecida como agrupamento. Basicamente, né, como foi dito, ela com base nas similaridades dos atributos, ela separa em grupos. Então, basicamente seria essa o cerne principal. Então, partindo para outra descritiva, que seria a regra de associação. Basicamente, a regra de associação acho que a mais simples da gente visualizar, porque foi a mais comentada durante as aulas, né? Que seria basicamente enxergar padrões dentro do banco de dados, que seria aquela relação que a gente comentou várias vezes, né? Da cerveja e da fralda. Enfim, identificar qual seria interessante, quais produtos têm alguma relação, enfim, nesse sentido de associar, de relacionar os elementos do banco de dados. Então, basicamente seria essa parte. Não são todas as heurísticas que foram citadas aqui, mas digamos que seriam as principais, basicamente.